E algumas coisas que nos levam a deixar de orar são algumas coisas que acontecem no meio do caminho da nossa vida cristã. Eu queria que a gente lesse juntos, se você tem aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. A gente tem inúmeras citações sobre oração, sobre como orar, sobre resposta de Deus, sobre as orações, como Deus age. E a gente vai olhar para esse texto. Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Você pode me acompanhar também aqui. Então diz assim, Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Pois qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez nós oramos ao Senhor e pedimos esclarecimento sobre nós, a respeito da Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue ministrando a nós nessa noite, através desse texto, através de tudo que temos a aprender do Senhor nessa noite. Usa a minha vida, tem misericórdia de mim. Te peço isso no nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, se você for folhear algumas folhas para trás, olhar uns capítulos para trás, vai ver que no capítulo 6 Jesus fala de oração. No capítulo 5 ele fala de oração. E várias vezes ele vai falando de orações. O Pai Nosso está aqui nos capítulos anteriores, onde ele ensina a oração do Pai Nosso, um modelo de oração a nós. A gente percebe na vida de Jesus que a oração era uma prática diária, cotidiana da vida dele. Uma prática para se tomar as decisões importantes, uma prática de uma rotina do seu dia, era inerente isso na vida dele. E a gente olha então para esse texto e percebe que há uma insistência, uma intensificação no esforço da oração. Né? E a primeira parte dele vai dizer assim, peçam. Legal, pedir. E aí ele diz, busquem. E aí existe uma expressão, né? Quando pede, é uma expressão de desejo. Quando ele diz busquem, é uma expressão de que está perdido, não está próximo, está meio distante. E quando ele diz batam, é porque está fechado, está trancado e precisa. O esforço é cada vez maior para que as coisas aconteçam. E aí o texto é muitas vezes usado por muitos crentes durante a história para justificar uma falta de oração muitas vezes. Falou, pastor, um conselheiro, um amigo, eu oro, eu peço, e não acontece nada. Por que isso? Está lá escrito lá. Fala lá, pede, busquem, procurem, batam, o que vai acontecer. E algumas vezes não acontece. Por que não acontece? E você se questiona, e às vezes você se desgasta e para. E esse texto revela algumas coisas, assim, pressupõe 3 coisas importantes. Que às vezes a resposta tardia de Deus na oração, você pede, você busca, você procura, e ainda não chegou a resposta, que pressupõe que existe muitas vezes uma resposta tardia de Deus para a oração. Mas também pressupõe, pode gerar em cada um de nós uma dúvida. Será que Deus está ouvindo? Será que Deus vai me atender?
Será que será? E começa a gerar algumas dúvidas no nosso coração, na nossa mente, a respeito disso, até o ponto de, por consequência desses fatores, você desanimar, deixar de orar. Falar, eu vou ficar orando, não adianta nada isso aí. E aí faz as suas orações metódicas, rotineiras, simplistas, mas não tem uma vida, um encontro, uma intimidade, de uma conversa, aquela conversa gostosa que você tem com um amigo quando senta e começa a bater papo. Falta isso algumas vezes no nosso relacionamento com Deus. E por isso exige confiança, uma confiança em Deus, de que Deus tem o melhor e quer o melhor para cada um de nós. Exige de nós uma confiança no seu poder. Reconhecer que Ele é poderoso, Ele pode fazer o que quer, a hora que quer, e eu estou confiando em Deus, no seu poder, e eu sei que eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. E isso exige uma confiança no interesse dEle em nós. De pensar que Deus tem o melhor para mim, e você até chegar ao ponto de se questionar se o que você pede, o que você quer, faz parte disso. Lutero diz que não basta pedir, é necessário buscar, e que pedimos e bater a porta do que está trancado. A oração faz parte da nossa vida espiritual e não é somente o meio para pedirmos aquilo que precisamos. A oração não é feita só para pedir a Deus aquilo que a gente quer. A oração não é feita para aqueles momentos que a gente está desesperado, angustiado e fala, ai, vou orar. A oração não é o nosso último recurso. A oração precisa ser o nosso primeiro recurso. Antes das coisas ruins acontecerem, por exemplo. Às vezes eu fico constrangido com Deus assim. Assim, faz tempo que eu não... Sabe aquele amigo que você não conversa faz tempo? Aí você precisa de uma coisa, você sabe que ele tem. Aí você fala assim, eu vou ligar para ele só para pedir agora? Não falo com ele faz um tempo. Aí você manda uma mensagem, e aí, como que você está? Tudo bem e tal, se não é urgente? Aí você manda um dia, aí no outro dia você vai lá e pede alguma coisa. A gente fica constrangido, às vezes com Deus, às vezes eu fico constrangido assim. Fala assim, você não conversa comigo, agora você vem pedir esses negócios aí para mim? Agora que a coisa apertou para o seu lado, você vem conversar comigo? Eu sei que Deus não faz isso. Né? Você já fez isso aí com algum amigo? Eu falo, tranquilo, passa aqui, pega aí e tal. Mas você fica intimidado. E a nossa oração tem essa relação, às vezes fica descarado. Fala assim, para, você espera dar ruim para vir falar comigo? Conversa comigo sempre. Talvez não tivesse nem dado ruim. A gente tivesse os caminhos da vida cristã aqui, teriam tomado outros rumos. Mas a gente tem essa questão. E aí, quando a gente para no meio do caminho, a gente demonstra que a gente não crê. Não cremos que a quem pedimos pode resolver a situação. Você está numa luta ali de oração, de batalha, compartilhando com os irmãos uma questão, e essa questão não se resolve, e essa questão dura meses, dura anos, e ela não passa, ela não acaba, e aquilo vai te angustiando, e você deixa de lado, não resolve, eu vou deixar de orar. Você abandona, você não fala isso, não, vou parar de orar, mas você inconscientemente pode ir deixando de fazer, isso aqui, você risca da lista, isso aqui eu não vou fazer mais. Isso aqui já causa perdida. A gente está dizendo que a gente não crê
que a quem a gente pede pode resolver essa situação. Ou se cremos, a gente não acredita então na sabedoria, na soberania dele. E aí a gente tem então algumas possibilidades de respostas de Deus. A gente quer muitas vezes o sim de Deus sempre. Porque se a gente está pedindo, a gente entende que aquilo lá é bom. Porque é o que a gente quer. Mas nem sempre o que a gente quer é bom. Né? Quando a gente olha para o texto, vai dizer lá, ele diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E aí Jesus dá uma parábola. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Pão e pedra está bem pesado aqui, está bem distinto aqui, mas é absurdo, né? Ô pai, me dá um pão, toma aqui uma pedra para você. Não, mas aqui a palavra original aqui, essa pedra aqui, ela pode ser caracterizada como uma pedra que parece um pão. Então imagina um pai brincalhão e fala assim: tá aqui filho, você quer pão? Tá aqui uma pedra. Uma pedrinha aqui que parece um pão. Aí eu lembro, né, de um outro amigo nosso, viajando de noite para os Estados Unidos, voo noturno, chega de manhã, passa a aeromoça com uma toalhinha úmida, quentinha, soltando vaporzinho, pendurada num tipo um hashi assim. Aí ela vai passando assim, o menino e o pai. E aí o menino vê aqui a fumacinha, morre de fome, né? Comilão pra caramba. Outro dia ele foi na casa da namorada, primeira vez na casa da namorada, a mãe da namorada tinha feito bife a rolê. Ele pegou o bife a rolê, derrubou todos no prato, ficou todo mundo olhando, assim, só tinha aqueles. Ele colocou 4, 5 bife a rolê do prato dele, assim. Aí o pai e a mãe da menina, comendo arroz, feijão puro. Ele tinha derrubado tudo lá, morre de fome. Então tá vindo lá a aeromoça né? Tá vindo a aeromoça lá com a toalhinha lá, com a fumacinha saindo. Ele, pai, o que é isso aí? Aí o pai brinca com ele assim: filho, é uma tapioca. Vou para os Estados Unidos servindo tapioca, imagina. O menino me pega a toalha assim, aí enfia na boca. E tal. O pai estava brincando com o filho. O pai estava oferecendo uma pedra no lugar do pão. O paninho que parecia uma tapioca. E ele está dizendo aqui: mas quem de vocês que o filho que pedir pão vai dar uma pedra? Ou o filho que pedir o peixe vai lhe servir uma cobra, uma serpente? A serpente aqui tinha alguns peixes que o judeu não podia comer na época, que era peixe sem escama. E ele era compridinho assim. Então essa serpente, essa cobra na palavra original, era uma cobra que também tinha uma similaridade com o peixe. A carne, a mesma cor, até o sabor, quem comia diz que era parecido, e tinha essa semelhança. E o texto está dizendo assim: olha aqui, as pessoas más fazem isso, talvez brincando ou não, mas Deus nunca vai fazer isso com você. Vai falar assim: eu vou dar hoje uma tapioca de pano para ele, porque ele está pedindo tapioca. Deus não vai brincar assim com você. Deus não vai brincar você pedindo algo para você que é bom, que é importante, que vai ter significância na sua vida, e Ele vai te dar algo que não tem nada a ver com isso, ou parecido. Eu vou comprar um brinquedinho do Paraguai para ele, para o seu filho. Seu filho pede um brinquedo e tal, você tem condições, você vai dar o melhor. E é isso que ele está dizendo aqui. Mas então por que Deus responde não para nós muitas vezes? Já pensou nisso? Né? Você lembra aquele filme do Jim Carrey, que ele vira Deus? Ele fica preguiçoso, Deus preguiçoso, né? Já começa por aí e tal. Fala assim: dá maior trabalho. Ele começa a responder um pedido,
outro, outro. Aí começa a chegar, acumular um monte de pedido, ele sim para todos. O caos que vira a sociedade e a humanidade. Aquele filme ilustra muito bem se Deus atendesse a todos os nossos pedidos. Consegue fazer uma avaliação fria das coisas que você pede para Deus? E começa a medir algumas consequências do que isso pode ter. A gente não consegue ter essa dimensão e fala assim, acho que não era muito certo isso aqui não. Imagina Deus que é soberano, que tem o controle de todas as coisas, como que Ele não sabe se isso vai ser bom para você ou não? Muitas vezes a gente não entende, a gente não consegue compreender, mas Ele sabe que é o melhor. E é por isso que muitas vezes que Deus diz não, porque muitas vezes a gente pede coisas que são ilícitas. São coisas que a gente não precisa, são coisas que não vão fazer bem para nós, são coisas que não podem permear a nossa vida. E a gente vê algumas coisas a respeito disso. A quem vai glorificar o que você tem pedido na sua oração? A sua oração é uma oração egoísta que só visa você, o seu bem? Ou é uma oração que envolve o reino, envolve outras pessoas, o que você quer abençoa e cuida tantas outras pessoas ao seu redor? E a gente vê claramente isso acontecendo na Bíblia. Tiago, João e sua mãe, lembram dessa passagem? Queriam reservar o melhor lugar do reino. Senhor, vamos fazer um esqueminha aqui, a gente está aqui mais perto e tal. Reserva lá para nós. E o Senhor diz que não. Quando Moisés e Elias aparecem na montanha, Pedro pede para montar uma tenda e permanecer ali. Senhor, para tudo que você está fazendo. Vamos ficar aqui de boa, férias, tranquilão, precisa descansar. Vamos ficar aqui. Pedro, Elias, eu e você vamos curtir essa vibe aqui, essa montanha, vamos ficar olhando aqui. Imagina se Jesus atende isso aí, para o ministério dele. Ele deixa de fazer o que a gente cantou, a última canção que nós cantamos, de se entregar na cruz por nós. O Senhor Jesus respondeu não àquela oração, porque visava a glória de Tiago e de João, visava a glória de Pedro. Tiago e João pediram para Jesus, olha, desce fogo naquela aldeia lá, os caras nos trataram mal. Quantas vezes você já não falou assim, dirigindo no trânsito, o cara te fez, o Senhor podia furar o pneu desse maluco, ele podia bater lá na frente. Daí você fala assim, você vai ver, daqui a pouco está batido lá na frente. Tá, dirigindo como um louco desse jeito assim, você está desejando, você está querendo. Você acha que Deus responde isso aí e vai falar, vou fazer ele bater porque você quer, porque ele te fechou. A gente é ruim. A gente quer às vezes coisas ruins. Ele não pede descaradamente isso, mas deseja, muitas vezes. Então Deus diz não a nós muitas vezes. E às vezes, meu filho, eu falo com ele, burra, que é bravo e tal. E às vezes a gente fica assim com Deus. Aí para de orar porque Deus não respondeu do jeito que você queria. Você está apenas dizendo assim, eu não acredito na soberania dele para isso. Eu não acredito que ele sabe o que é melhor para mim. E a gente precisa então entender os nãos de Deus a nós, o não de Deus como resposta de alguma coisa. Talvez a gente não entenda agora, mas talvez entenda no futuro, talvez não entenda no futuro, talvez só entenda na glória, mas glória a Deus é o melhor para nós. O problema é que quando Deus dá o seu não, a gente corre e faz por onde para acontecer, e aí as coisas começam a dar ruim na nossa vida e a gente não sabe por quê. Deus acendeu o sinal de alerta lá, não,
Não, e você está lá insistindo, e aí você faz por onde para essas coisas acontecerem, e aí as coisas não vão bem, e aí depois você culpa Deus. E Deus foi dizendo não. Não, ele usou o irmão do lado para falar que não. Ele usou a família para falar que não. Ele usou um colega de trabalho para falar que não. Ele se revelou e falou, ele sussurrou não no seu ouvido. Você fala assim, eu estou ouvindo coisas. Ou então você está pensando aqui, passa aquele pensamento, é Deus sussurrando no seu ouvido e você não está percebendo. E aí você deixa de orar muitas vezes por causa disso. Outra resposta que Deus dá é o ainda não. Deus diz, calma, ainda não. E a pior coisa é o ainda não, né? Depois do não, a pior coisa é o ainda não. Pai, está chegando? Ainda não. O carro para começa a parar no pedágio, agora não parar mais, acabei de falar, né? Mas vai parando ali, mas está chegando? Aí dorme, acorda, está chegando? Ainda não. Acho que deve gerar um desespero na criança, que está presa, amarrada na cadeirinha ali. E a gente é preso, amarrado na cadeirinha dessa vida. E Deus dizendo assim, ainda não. Pai, 14 anos, pai, posso dirigir? Ainda não. Ai, falta mais 4 anos, eu tenho que esperar mesmo mais 4 anos. Pai, posso? Ainda não, filho, espera mais um pouquinho. O pai sabe das coisas. Ainda não. E ouvir um ainda não de Deus é muitas vezes complicado e perturbador. E Deus está dizendo para mim e para você assim, para mim e para você. Confie em mim. Tenha calma. Eu sei o que é o melhor para você. Agora, uma outra oração é aquela que Deus responde sim. É aquela que você vem em intimidade com Ele. Você vem orando, você vem listando coisas. Você vem se relacionando com Ele, falando coisas com Ele. De repente você olha e fala assim, nossa, obrigado, Senhor, por realizar isso. Por me permitir isso. Por me agraciar com isso. Por conhecer essa pessoa que eu tanto precisava. Por encontrar esse trabalho que eu tanto queria, por me formar nesse curso que eu tanto desejei, por tantas coisas, por encontrar essa comunidade que me acolheu, por fazer parte desse ministério tão abençoador, ou por chegar nessa casa e ter um trabalho como Sinais do Reino, onde eu posso me doar para outras pessoas que precisam. Ou por essa casa que eu posso disponibilizar o meu dom e o meu talento para abençoar outras pessoas. E as coisas vão acontecendo e você vai percebendo que isso muitas vezes é a resposta de oração que você fez às vezes lá atrás. Oração que você fez recente ou não, mas quando a gente vem na percepção de que Deus vem atendendo, que Deus vem respondendo como um sim, o ainda não dele já chegou, isso é muito bom, isso é muito importante, isso nos motiva. E aí a gente começa a entender as razões que Martin Luther King disse, olha, eu estou tão ocupado, tão atarefado, que eu não tenho tempo para deixar de orar. E essa devia ser então uma máxima nossa, porque existe tem uma oração que Deus não responde. Para a gente terminar aqui, já ir concluindo, tem uma oração que Deus não responde. Sabe qual é essa oração? É aquela oração que a gente não faz.
Essa aí ele não vai responder nem com não, nem com sim, nem com ainda não, nem agora você é imaturo. Não, você não fez, ele não vai responder. E a nossa vida cristã, a oração é uma prática cotidiana, rotineira, que só traz benefícios a cada um de nós. E aí, às vezes, a gente deixa de passar necessidade, deixa de orar. A gente tem uma decepção, deixa de orar. A gente briga com alguém, deixa de orar. A gente fica bravo com Deus às vezes e deixa de orar porque está bravo com Deus. Fala, não vou falar mais com você. Vira as costas. Eu lembro quando eu criança tinha a brincadeira do dedinho, né? Como que é? Dá o dedinho aqui. Tô de mal, tô de bem, né? O dedão tá de mal e o dedinho fica de bem. Meu, não dá para fazer isso com Deus. Véio. Não podemos. Não gostou, mas procura entender que Ele é soberano. Procura entender que Ele tem o controle de tudo. Procura entender que no mapa da nossa vida Ele já tem o olhar de tudo. Ele sabe as consequências de cada ato que a gente vai fazer. E que a resposta dele, seja qual for, é a melhor que Ele tem para cada um de nós. Então, a oração que Deus não responde é aquela oração que a gente não faz. Por nada nesse mundo, você como cristão deve abandonar essa prática. Estude, leia. A gente viu um texto aqui, citou alguns outros, mas são milhares. A gente poderia falar sobre oração de vários aspectos, por vários domingos, por vários momentos. Mas hoje eu queria deixar isso com vocês. Deus tem respostas diferentes para orações diferentes. E Deus não responde aquela oração que a gente não faz. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.